lição. E hoje eu quero falar com você que existe um remédio para você vencer as suas questões emocionais e aquilo que estraga o nosso coração. Nós já passamos por muitas coisas na vida. Eu não sei pelo que você passou, mas eu sei pelo que eu passei. E você sabe pelo que você passou. Quem é que já passou por muitas coisas? Nós já passamos por decepções, ingratidões, injustiças. Às vezes você dedicou a sua vida por alguém, a pessoa é ingrata com você, tantas coisas. Às vezes conhece alguém, né? Se influencia por alguém e te esquece. E tantas outras a gente passa na vida. E às vezes você já passou por feridas. Talvez existam pessoas aqui dentro dessa multidão que está aqui nesse culto, que já sofreram até abusos. Seja ele psicológico, seja ele físico. Eu não sei o que você já viveu. Mas Deus criou um remédio. E você precisa usar esse remédio que Deus deu. Quem é que quer tomar esse remédio hoje? Você tem que aprender a usar esse remédio, tomar uma dose dele de vez em quando. Esse remédio você vai ter que levar ele para o resto da vida. Ele vai ter que te acompanhar sempre, porque as pessoas vão errar contigo. E daqui para frente eu vou te ensinar outras coisas tão importantes quanto que eu já te mostrei. Cada culto nós vamos nos aprofundar mais. Só que existe um remédio. E eu preciso, às vezes, tomar esse remédio. Porque esse remédio é o remédio que consegue fazer você superar o passado, superar as dores. Esse remédio que eu e você temos que tomar é o remédio que Deus curou. É o remédio que nos leva a superar o passado, nos leva a superar todas as dores e todas as emoções. Vamos comigo em Marcos, então, nessa quarta lição, da série Reiniciando o Coração. Hoje eu vou falar sobre o remédio que vai reiniciar o nosso coração. Eu quero que você tome um pouquinho dele hoje, para você sair daqui diferente. Você está disposto a tomar? Você nem ouviu o que é, né? Você imaginou se é aquele negócio que a mãe deixava na geladeira? Que eu me lembro que tinha um frasco assim, que o vidro era escuro. E quando o cara ficava meio ruim, ela vinha com uma colher e derramava, parecia um leite branco. Quem é que já tomou aquilo lá? Nossa, aquilo era terrível, irmão. Mas ela dizia, tem que tomar para melhorar. Lembra dessas coisas? Né? Mas o remédio de Deus é bom. Tudo que Deus faz é bom. Marcos 11, versículo de número 25. Hoje é o remédio que reinicia o coração. Marcos 11, 25. A Bíblia diz assim, amados, vamos ler juntos, 25. E quando estiverdes orando, faça o quê? Esse é o remédio. Levanta a mão direita e diga com o pastor, diga o perdão é o remédio. É a única coisa que vai curar suas emoções e o passado. A falta de perdão vai me adoecer. Existem muitas pessoas que hoje, elas têm graves problemas emocionais. Por quê, pastor? Elas não entendem por quê. Mas está ligado ao perdão. Se a pessoa não perdoa, o coração dela vai se enchendo, como eu estou explicando para você desde o início dessas mensagens. E o nosso coração vai se enchendo tanto, cada pessoa vai ter uma reação diferente. Mas uma grande parte das pessoas vai reagir com emocional descontrolado. A pessoa vai começar a ter ansiedade, crise de pânico, transtornos, mudança de humor, de comportamento, aceleração, fica o coração palpitando. A pessoa vai começar a ter isso, ela começa a travar, sabe? Ela começa a enfrentar muitos problemas. Às vezes, não estou dizendo que todas essas reações estão vindo disso, mas às vezes é o coração. Eu estou guardando muitas coisas dentro de mim. Palavras, frases. E você sabe que a nossa alma ali tem o cérebro que Deus criou, tem uma capacidade de armazenar coisas na memória que é maior que qualquer HD que o ser humano possa inventar. Tem coisas, irmãos, que eu lembro quando eu tinha 2 anos de idade. Porque foram memórias que marcaram a gente. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu lembro. Muito tempo, algumas memórias me incomodaram durante a minha adolescência, algumas memórias que eu lembrava quando eu era criança, pequeno. E eu tive que começar a aprender como trabalhar elas, como reeditar isso. Por que reeditar? Porque não tem como se apagar. Aquilo vai ficar para sempre. Amém? Só que você pode reeditar isso. Durante um tempo, aquilo ali, na minha vida, era como se fosse uma janela traumática da memória. Vinha aquilo ali é como se travasse você, parasse você. Só que você vai ter que aprender a vencer, superar isso. E o perdão é o maior remédio que Deus criou. E se nós de vez em quando não tomarmos esse remédio,
nós vamos ter sérios problemas. Você pode até ficar doente, se você não perdoar. Você pode adoecer, e tem gente que morre mais cedo. Por falta do quê? De perdão. Então olha o que Jesus disse, e quando você estiver fazendo o quê? Orando. Quantas vezes nós falamos com Deus? Deus está dizendo que você vai aprender a perdoar na presença dEle. Quando você estiver orando, você tem que falar com Deus sobre isso. E você precisa ser sincero. Deus, eu não consigo perdoar o Fernando. Ele me fez tal coisa, Senhor, mas eu preciso, eu estou aqui orando. O Senhor diz, quando eu estiver orando, eu tenho que fazer o quê? Perdoar. Me ajuda, Senhor, eu tenho que perdoar, eu tenho que conseguir superar isso, eu tenho que conseguir deixar. Faz eu entender o perdão, porque até agora eu não entendi ainda. Por isso que eu não consegui, eu não entendi. Você só não conseguiu perdoar porque você não entendeu. E o perdão é esse remédio que cura as nossas questões emocionais, cura tudo aquilo que estraga o seu coração. O perdão é a chave que vai reiniciar o meu coração, que vai fazer eu vencer o passado. Eu já sei que o passado tem que ficar para trás, mas como virar a página? Se chama perdão. É a única maneira. A gente precisa fazer isso. Aí Jesus disse, se tendes alguma coisa contra alguém. Ou seja, sou eu que tenho algo contra a pessoa. É eu que estou machucado, estou ferido. Às vezes a pessoa nem sabe, ou ela sabe, ou não sei o quê. Ou ela se importa ou nem se importa. Aí diz, para que o vosso Pai que estás no céu, faça o quê? Perdoe as vossas. Levante sua mão direita e diga com o pastor, diga, a maior vingança contra o meu inimigo é perdoar. Essa é a maior vingança que você pode fazer contra o seu inimigo, é perdoar ele. Não tem vingança maior do que essa. Você perdoar essa pessoa. Porque você ir lá e devolver o troco, ou dar na mesma moeda, só alimenta a mágoa dentro de você. Só alimenta a raiva e vai alimentar a nossa carne, vai alimentar o nosso ódio e o nosso desejo de satisfação. Ah, agora quebrou a cara. Teve o que merece. Só vai alimentar o que não é bom dentro de nós isso. Vai alimentar um sentimento que não é bom, que vai crescer. E que como houve por aquela pessoa, quando acontecer com outra, você vai fazer com quem? Com outro também, porque você está alimentando um sentimento ruim de vingança. Você pode ser uma pessoa de Deus, você pode ser de muita oração, mas ser um crente vingativo. Porque a vingança não tem nada a ver com o teu espírito, tem a ver com a tua alma que precisa ser transformada. E o Paulo diz que a sua alma é transformada, ele diz em Romanos 12:2, pela renovação do seu entendimento. Pastor, eu oro todo dia tanto. É claro, é difícil você ser uma pessoa de oração mesmo e Deus não mudar você. Vamos dizer, você ora lá os seus 10 minutos, lê a Bíblia um capítulo por dia e vem em todos os cultos. Tá bom, você está fazendo algo pelo seu espírito, mas o que você está fazendo pela sua alma? Quando você aumentar o seu tempo de oração, por exemplo, e realmente orar, a pessoa que se derrama diante de Deus, que busca a Deus de todo o coração mesmo, a oração de verdade, essa oração vai transformando você completamente. Enquanto você não fizer essa oração que te transforma, você vai ser aquele crente que frequenta a igreja, mas tem muitas coisas que você não mudou. Porque está faltando aquele derramar. E os pedidos certos. Porque Deus não invade a nossa vida. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Então você também vai ter que saber fazer os pedidos certos para Deus, para que você mude. Porque se você só ora lá e não faz os pedidos certos, também não haverão mudanças na sua vida. E todo mundo quer ver mudança na nossa vida. Você crê que as pessoas querem ver mudanças ou não? Então, para essas mudanças acontecerem, também vamos ter que saber fazer os pedidos certos. Agora, para fazer o pedido certo, você tem que ouvir a palavra certa. Se não tiver um pastor que pregue para você sobre emoções, como é que você vai saber que tem que tratar isso? Se não houver alguém que pregue sobre tal coisa, como que eu vou saber que tem que tratar isso? Amém? Então, eu preciso também ouvir a palavra certa, que vai me ajudar a fazer o pedido certo. Porque a Bíblia também diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Agora, se eu sei pedir, começam a haver mudança na minha vida. Se o meu entendimento se abre e eu começo a aprender como orar, aprender como pedir, tudo começa a mudar na nossa vida. Sua vida financeira muda, tudo começa a mudar porque a sua visão muda. E um dia eu preguei sobre isso. O seu sucesso sempre vai ser limitado ao tamanho da sua visão. Enquanto a sua visão não mudar, o seu resultado não muda. Amém? Então é isso que nós temos que buscar. Deus, como é que a minha visão muda? A minha visão está ligada à minha forma de pensar. Quanto melhor, mais eu buscar Deus e pensar diferente, as coisas melhoram. Agora vamos lá. Aí diz aqui, ó, e quando estiveres orando, o que você tem que fazer? Perdoar. Então a maior vingança contra o meu inimigo é perdoar o meu inimigo.
Essa é a maior vingança que você pode fazer, perdoar essa pessoa. Por quê? Porque isso faz bem para você, não para ela. Ela está vivendo a vida dela. Porque o perdão, ele me liberta do passado, ele me liberta dos traumas, ele me liberta da pessoa que me abusou, ele me liberta da pessoa que me ofendeu. Só que o perdão, a gente nunca pode esquecer que ele não é uma emoção. E esse é o nosso grande problema, que nós não sabemos fazer essa divisão entre emoção e razão. Entre o que eu sinto e entre a decisão do que deve ser feito. Amém? Você tem que aprender a tomar essa decisão. E você tem que aprender a deixar o seu eu controlar a sua vida. O seu verdadeiro eu, o seu espírito, o seu protagonista da sua vida. E não deixar que as emoções controlem você e o eu fique na plateia, assistindo as suas emoções dominarem e coordenarem a sua vida. Não, eu preciso que o meu espírito, meu verdadeiro eu, o meu ser racional, tome decisões apesar do que eu sinto. Quantas vezes você já fez isso na sua vida? Isso não é difícil, você já fez. Já teve aquele dia que você acordou e às vezes a cama, a alma, os pensamentos, seus sentimentos, suas emoções disseram: está chovendo hoje, você está cansado, mas você tinha que trabalhar. E a sua mente diz: só mais 10 minutos, que agora inventaram esse negócio no celular já faz tempo, você está atrapalhando a vida das pessoas. O ser humano já tem uma tendência para a preguiça. Ainda inventaram o soneca mais 10 minutos? É aí que o povo se atrasa. É ou não é? Só mais 10 minutos, você cai nessa conversa e aperta. E não para, e não para. Daqui a pouco você está em cima do laço, já era. Só que daí o dia que a sua alma falou: não, fica em casa, não vai, você teve que se levantar. Às vezes você entrou naquele chuveiro cansado, irmão, quase dormindo, errando o registro. Amém? Às vezes lavou o rosto com água gelada para despertar. Escolheu a roupa mais ou menos, mas se levantou e foi trabalhar. Sim ou não? Quem é que mandou na sua vida, suas emoções ou a sua razão? A razão, porque pelas emoções você tinha ficado em casa. E nós vamos ter que aprender a não deixar que as emoções, os sentimentos governem a nossa vida, mas tomar decisões. Então, o perdão é uma decisão que tem que ser tomada, independente do que eu esteja sentindo. Eu preciso fazer o quê? Perdoar. E você tem que parar e pensar que hoje é o dia de você tomar essa decisão. Olhe para mim, mesmo que continue doendo. O que te cura é a decisão que você toma. Mesmo que você continue sentindo raiva, ódio, repulsa pela pessoa, você tem que tomar essa decisão. Amém? O exemplo clássico é quando você quebra o braço. Eu tenho um irmão que quebrou o braço. Se eu não me engano, no caso dele foi fratura exposta. Ele estava jogando bola numa praça pública e ele quebrou o braço. Eles botam uma platina no negócio, né, para consertar. Foi feio a forma como ele quebrou. E o que a pessoa faz quando quebra o braço? Eu nunca quebrei, graças a Deus. Já machuquei jogando bola. Você jogando bola acontece essas coisas, sim ou não? Já aconteceu também machucar, bater, assim, doer, mas nunca, graças a Deus, quebrar. Chegar a esse ponto. O que acontece? Quando você quebra o braço, você olha para aquela situação. Eu já machuquei. A dor deve ser horrível. Quem é que já quebrou algum osso aqui? É horrível a dor ou não é? Irmão, deve ser assim horrível a dor. Eu não sei dizer porque eu nunca quebrei. Já tive dor assim de trincar, coisa assim que o médico falava que machucou. Mas quebrar assim, chegar a esse ponto não, graças a Deus. Mas a dor deve ser horrível. Só que o que a pessoa faz? Diante do que eu sinto, diante da dor, você toma uma decisão racional. Mesmo com a dor. Você diz: eu não posso ficar parado aqui sentindo o quê? Dor. Você diz: eu vou ir aonde? Vou para o médico. Tá doendo ou não tá? Tá. No caminho para o médico, vai continuar doendo ou não vai? Vai. O médico vai mexer, vai continuar doendo ou não vai? Vai. O médico vai engessar, vai continuar doendo ou não vai? Vai, durante uns dias vai. E ele bota o gesso já para não bater, para diminuir a dor, ficar no local aonde novamente o osso vai colar e vai voltar ao normal. Vai doer durante um tempo. Tem gente que às vezes tira o gesso e continua sensível. É ou não é? Você já viu isso acontecer? A pessoa tira, continua sensível. Às vezes o movimento, vai ter que fazer fisioterapia, sei lá o quê, continua sensível por mais um período. Cada pessoa tem um organismo. Tem aquele que melhora mais rápido, o outro que não, tem aquele que se recupera. Mas agora o que você tem que entender?
que continuou doendo, mas o que me curou? O que fez o meu braço hoje ficar sadio? Vamos dizer, faz 1 ano que você quebrou o braço, agora ele está perfeito. Agora dá para mexer, dá para fazer o que você quiser e não dói? Mas o que me curou? Foi a decisão diante da dor. Levanta a mão direita e diga com o pastor, diga o perdão. É uma decisão diante da dor. Você entendeu? O que vai curar você não é ficar parado lá por causa do passado, por causa do abuso, por causa do trauma, por causa do que me fizeram. Não é ficar parado por causa do que me aconteceu. Isso vai atrasar a sua vida, vai atrasar a sua família, vai atrasar seu casamento, vai atrasar tudo. O que me cura não é a dor, mas é a decisão diante do quê? Porque às vezes eu vou dizer, Deus, eu não sei o que você passou. E às vezes o que você passou é difícil mesmo. Às vezes o que você passou é dolorido. É algo que ninguém merecia. A injustiça, o trauma, a dor, o que você enfrentou. E muitas vezes você vai dizer, eu perdoo. E durante muito tempo vai continuar doendo. Você não vai ter nem vontade de falar, de olhar a pessoa, principalmente no início, que ainda está doendo. Mas a dor vai desaparecendo, porque eu tomei uma, e aí você não pode deixar o diabo te confundir. Porque o diabo vai vir na sua mente e vai dizer, não, você não perdoou. Não. Claro, quando eu recém quebrei o braço, 6 meses ainda vai doer. Dependendo do que a pessoa fez, quanto mais profundo foi o que ela te fez, ainda vai continuar doendo. Só que com o tempo, irmão, você vai poder olhar para aquela pessoa, vai poder ver ela, e você não vai nem querer, você não vai ter mais nada. Quem é que já passou por isso? Irmão, eu já passei por isso. Uma vez uma pessoa me fez uma coisa braba aí, irmão. E é difícil, às vezes, você... No início eu pensava, nossa, meu Deus, não quero nem ver essa pessoa. Amém? Quem é que já pensou isso? Só eu vou para o inferno ou todo mundo aqui? Ah, então tá bom, tá amarrado. Amém? Eu sou ser humano igual você. Quem acredita nisso, diga amém. Eu não sou de aço, irmão. E o irmão fez isso, eu tinha ajudado ele. E sabe que eu não fiz nada pro irmão ainda. Ao contrário, ainda dei uma oportunidade dele fazer uma escolha. Né? Uma oportunidade que ele teve que muitos não tiveram. Ainda deu uma oportunidade dele fazer uma escolha. Foi duro o negócio lá. Passei por uma fase bem difícil, eu e minha esposa. Não sei se a mulher, acho que ela é um pouco mais sensível, né? O homem segura um pouco mais. Talvez a minha esposa demorou um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas aquilo incomodou. E o que aconteceu no início? No início eu queria ficar longe, nem ver e tal, mas eu disse, Deus, está doendo. Mas eu estou tomando a decisão de fazer o quê? Perdoar. E hoje está perdoado. Amém? Mesmo que eu tenha que conviver com a pessoa, faz parte. Mas está perdoado, por quê? Porque hoje eu posso olhar, hoje eu posso dar oi, hoje eu posso dizer, Deus te abençoe. Hoje eu não estou preocupado, porque a decisão é o que cura você. Às vezes, durante um tempo, vai continuar o quê? Doendo. Durante um tempo vai continuar doendo. Mas você decidiu, já está enfaixado, está engessado. Vai doer um pouquinho, vai tirar o gesso, às vezes vai estar doendo um pouquinho, mas você vai ver que com o tempo essa dor só vai diminuindo, porque o que cura você é a decisão. E nunca esqueça, o perdão é uma decisão que nós temos que tomar diante da dor. E você tem que tomar, irmão. Vai doer, às vezes o diabo vai dizer, não, mas tu não perdoou, porque tu ainda está pensando nisso, tu ainda não quer ver a pessoa, tu ainda não pode nem ouvir a voz. Tem gente que é tão forte o negócio, você não pode nem ouvir a voz da pessoa, né? O que ela fez para você. Você não quer nem saber. E o diabo vai vir no seu ouvido e vai dizer, não, você não perdoou. Aí você tem que falar para você mesmo e falar para o Satanás. Eu já perdoei, eu já decidi. E eu vou ficar firme no perdão que eu já tomei, não preciso orar e perdoar de novo, porque já está perdoado. Eu sei que agora é só uma questão de tempo. Quem é que já bateu a canela aí? Diga glória a Deus. Oh, quanto glória nessa manhã. Vocês já bateram a canela? Dói ou não dói? Tá bom. No outro dia não dói mais. Não, no outro dia continua. Tá roxa a canela. Sim ou não? Às vezes a pessoa fica uma semana com roxo. É ou não é? E doendo, fica dolorido. Fica ou não fica? Aqui eu fui jogar o futebol com os irmãos, tem um irmão que chutou a minha canela, que chegou a dobrar minha caneleira pro lado. O pastor que viu disse, nossa, saiu até faísca. Eu pensei assim, por causa da caneleira não vai doer. Às vezes acontece sem querer, né? Você não vai doer. Irmão, esses tempos atrás, fiquei uma semana sem jogar lá. Mas não pela dor, estava boa a canela, tudo. Aí a minha esposa, eu deitado, quando ela encostou em mim, ai! Ela, o que houve? Eu disse, tá doendo minha canela. Só que não tinha mais ninguém chutando a minha canela. Mas a dor ficou. Você está entendendo o que é o perdão? Você já perdoou.
mas às vezes ainda aquela área está sensível. Mas com o tempo vai voltar ao normal, porque você tomou uma decisão. E por que eu preciso perdoar, pastor? Porque é muito importante para a tua vida. Você vai precisar perdoar, mesmo que continue doendo. E às vezes durante um tempo vai doer. Porque Deus tem coisas à frente para nós. Vamos em Isaías 43. Você tem que perdoar. E qual vai ser o teste mais difícil? Fazer o bem para quem te fez o mal. Mas nós temos que passar no teste. Eu e você temos que passar. Jesus passou no teste. O Judas ia trair ele. E mesmo assim ele deu a santa ceia para o Judas. Mesmo assim ele lavou os pés do Judas. Sim ou não? Sim. Isso mostra que o seu coração é de um verdadeiro cristão. Quando você consegue dar outra face, orar por quem fez o mal para você, aí seu coração está limpo. Você conseguiu realmente superar. Isaías 43. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Podemos ler, queridos? Olha só o que a Bíblia diz. Então, eu preciso vencer o passado. Se eu não vencer o passado, eu não consigo viver as coisas novas que Deus tem à minha frente. E o remédio para vencer o passado, que nós falamos na reunião passada, é o perdão. Esse é o remédio. E depois eu vou te ensinar como manter o seu coração limpo. Depois tem outras mensagens que eu vou pregar. Ontem eu estava meditando, já escrevendo, reeditando, arrumando as mensagens que eu vou pregar para você. Isaías 43, 19. Quem gosta de coisas novas, diga amém. E está fraco. Quem gosta de coisas novas, diga glória a Deus. Amém. Você gosta de novidade? Principalmente quando elas são abençoadas. Novidades ruins ninguém quer, né? Vamos lá, Isaías 43, pega uma caneta, sublinha esse versículo. Você vai ler ele comigo, ele é muito importante. 19, olha o que a Bíblia diz. Eis que eu farei uma coisa... Oh, quem é que quer coisas novas, diga amém. Agora leia. E agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Olha o que Deus vai falar. Eu porei um caminho no deserto. O deserto é um lugar que ninguém gosta. E às vezes você está passando por uma fase de deserto. Pastor, eu estou num deserto tremendo no casamento, na saúde. Um deserto na minha vida espiritual. Você ora, não sente Deus. Durante a vida nós vamos atravessar alguns desertos, mas todos eles com o propósito de Deus. Nunca esqueça, tudo é um propósito, é um trabalhar do Senhor. Temos que confiar. Deus é o alfa, mas Ele também é o quê? É o ômega. Isso eu nunca preguei para você, mas um dia Deus falou comigo nessa palavra. Então, alfa e ômega são as duas letras, o início e o fim do alfabeto grego. Mas só que quando ele fala, eu sou o início e eu sou o quê? Só que ele não fala o que ele faz no meio. E normalmente lá no início, Deus já fala o que vai fazer lá no fim. Só ele não fala o que você vai passar para chegar lá. Ele não fala sobre tudo que você vai enfrentar para um dia estar onde ele falou que vai colocar você. Lá no início, quando José tinha 17 anos, Deus deu um sonho que ele seria maior, que a família dele seria grande e que os irmãos iriam se prostrar diante dele. Deus deu esse sonho ou não deu? Se cumpriu. Virou o governador do Egito, depois do faraó era ele. Os irmãos tudo tiveram que se prostrar diante dele quando o encontraram. E quando ele viu os irmãos prostrados, ele lembrou do sonho que Deus deu para ele, que foi uma promessa. Só que Deus não falou o que ele passaria. Traição dos próprios irmãos, injustiçado na casa de Potifar por uma mulher que ele não fez nada, esquecido dentro de um calabouço durante anos. Isso Deus não falou. Porque se Deus fala, a gente desiste. Sabe por quê? Olha para o irmão e diga, você não gosta de problemas. Amém? Quem é que é seu empresário aqui, diga glória a Deus. Tá bom? Você quer ser ou não? Agora Deus não falou o que você vai passar para chegar lá. Amém? Quem quer ganhar muito dinheiro, diga amém. Mas só que Deus não falou que você vai passar para chegar. Porque quanto mais sucesso você tem, mais você desperta inveja nas pessoas. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem problemas emocionais nunca tratados. Que vem da casa, que vem da criação, que vem da infância que eles viveram. A maioria. Então quando você começa a ter muito sucesso no que você faz, você começa a arranjar inimigos. Quando eu estava ainda na primeira igreja, eu era bem jovem, Deus me deu uma palavra que até hoje me acompanha. Deus falou comigo que todo crescimento atrairia demônios. Eu nunca mais esqueci dessa palavra, eu sei todos os detalhes até hoje na minha memória de tudo que Deus falou comigo. Que todo crescimento atrairia o quê? Demônios. E cada vez que você se destacar, você vai arranjar um problema. E o diabo vai usar, às vezes, alguém. Agora vamos lá, só que Deus tem coisas novas. Quem é que quer ver coisas novas?
Só que Deus não fala o que a gente vai passar. Lê comigo. E eis que eu farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Todo mundo. Porventura não a sabereis? Olha o que Deus fala. Eu porei um caminho aonde? Diga com o pastor, diga, tem uma saída desse deserto. Amém? Agora mais. E rios aonde? O ermo é aquele lugar distante que ninguém quer, sabe, lá no fim do mundo. E às vezes parece que você está no fim do mundo, que ninguém lembra de você, que ninguém te vê, que ninguém está vendo você. Calma, Deus vai botar um rio. O que significa o rio? O rio é algo que dá vida, irmão. Se você comprar uma fazenda, um sítio, comprar bons hectares de terra, que Deus te abençoe, que você compre de 300 para cima, diga glória a Deus. Que você compra aí, possa plantar bastante, ser abençoado. Quando Deus te abençoar, não esqueça do pastor, amém? Agora olhe para mim, preste atenção. Irmãos, se botar um rio ali perto, algo que cruze água, a água traz o quê? Vida. Porque ela rega tudo. Então Deus está dizendo, você pode estar esquecido, você pode parecer que está quebrado, mas Deus está dizendo que Ele pode botar um rio e Ele pode mudar a história desse lugar. Mas para tudo isso acontecer, você vai ter que cumprir o 18. Leia comigo em voz alta. Todo mundo, eu quero ouvir você. Versículo 18, pega uma caneta. Se você não cumprir o 18, o 19 não se torna realidade. Não vos lembreis das coisas passadas. Continua. E nem considereis as coisas antigas. Então não tem como eu viver as coisas novas, eu viver o que Deus tem à minha frente, e Ele pode me tirar do deserto. Às vezes o deserto é emocional, às vezes o deserto é porque eu não perdoo, eu não esqueço o passado. Às vezes a minha vida virou um ermo. Irmão, você pode estar dentro de uma casa de 5 milhões, você pode ter uma garagem de 10 milhões, você pode ter 100 milhões lá na sua conta, você pode ter mais 100 investidos, e a sua casa parece o ermo. Amém? Porque não é o que está à sua volta, é o que está dentro de você. Você pode morar numa casa de 2 andares, coisa mais linda, você pode ter um carro zero na garagem, você pode ser um funcionário público, você pode ganhar bem, irmão. E às vezes parece que nada faz sentido na sua vida. Parece que a sua vida perdeu a graça, seu casamento perdeu a graça, tudo perdeu a graça. Parece que você está no ermo. Pastor, eu tenho tudo, mas é como se a pessoa não tivesse nada. E começa a falar mal de Santa Maria. Essa cidade não presta, cidade eu vou me mudar. Irmão, não é, esse não é o problema. Ah, pastor, eu não tenho cliente, ninguém me procura, aqui não tem serviço. Irmão, para quem é de Deus, onde você estiver, vai ter serviço para você. Agora tem um problema em você. É isso que você precisa enxergar, que é um problema em nós. Eu preciso vencer o passado. Eu preciso vencer as minhas questões emocionais. O que está dentro do meu coração, o que eu tenho guardado, o que você tem segurado, às vezes até contra alguém. E qual é a página que vai virar você do 18 para o 19? O que começa o 19? Vamos juntos? O que diz? Eis que eu farei uma coisa, a palavra que é a ponte, que vai ligar você do versículo 18, vai te ligar para o versículo 19, se chama perdão. E o perdão é uma decisão. Vai continuar doendo, mas eu decidi e eu vou ficar firme. Você quebrou o braço, quebrou a perna, quebrou a costela. É pior ainda quebrar a costela. Não tem como você botar algo para segurar ela. É o pior osso que você pode quebrar. Ele tem que ir consertando por si mesmo. Não tem como segurar. Você foi para o médico, fez o raio-x, talvez o médico botou alguma coisa para segurar aqui, bota alguma coisa para fazer uma pressãozinha, não sei, para segurar a postura. Não sei como é que funciona, porque eu não sou ortopedista. Mas o médico especialista no trauma foi lá e fez com você lá e tal. Você vai para casa, vai continuar doendo ou não vai? Muitos dias, quando você se mexer, vai dar aquela dor, porque está quebrado. Mas você tomou a decisão da cura, o médico já deu o remédio, o médico está te acompanhando, o médico já fez o raio-x, o médico fez a tala, ou não sei como que eles chamam, o que vai segurar você. Você já fez, agora é o tempo. Amém? Porque eu já tomei a decisão certa. E o tempo só trabalha por você depois que você faz a sua parte. Enquanto você não fizer a sua parte, não adianta esperar que o tempo resolva. O tempo só resolve depois que eu já tomei a minha decisão de perdoar. Tem gente que não perdoa e quer que o tempo faça ela esquecer. Vai acontecer? Não. O tempo só trabalha depois que você fez a sua parte. Quem entendeu isso? Levante sua mão e diga: o tempo só trabalha depois que eu fiz a minha parte. Amém? Porque se eu não perdoar, não adianta eu querer que o tempo perdoe por mim. O tempo vai perdoar por nós? Não.
Ao contrário, aí você está usando o tempo de forma errada, porque só vai piorar, aquilo só vai crescer, aquilo só vai se enraizar mais ainda dentro de você. Então a gente precisa tomar esse remédio. Qual é o nome do remédio? Perdão. É o que vai fazer você virar a página e viver as coisas novas. Vamos ler comigo? Eis que eu farei uma coisa. Deus tem coisas novas. Eu divido o perdão em duas partes. A parte interna é quando a pessoa nunca te procura. E você vai ter que aprender a perdoar quem nunca vai te pedir perdão. Quem nunca vai se importar 1 milímetro com você. Não adianta ficar remoendo, ficar encarcerado no passado, ficar preso a uma situação que já passou, ficar preso a pessoas que já se foram na sua vida, pessoas às vezes que nem estão vivendo, já até morreram, e outras que estão vivendo a vida delas. E existem fatos que não vão voltar mais. Então a melhor coisa é eu perdoar. E sabe o que eu vou te dizer? Olhe para mim, preste atenção. E talvez tenha uma justiça que você espera, que ela nunca vai acontecer. Talvez tenha uma justiça que você queria que acontecesse, e ela nunca vai acontecer. Por quê? Porque você chama de justiça, mas na verdade era uma vingança dentro do seu coração. E Deus nunca vai fazer a justiça para que você saboreie a vingança. Amém? Então Deus nunca vai fazer a justiça para que você saboreie a vingança. Porque às vezes o que você chama de justiça, Deus viu como vingança. E você vai ter que perdoar e esquecer isso. Porque a tua justiça talvez nunca vai acontecer. Pergunta para o irmão do lado. Pegou essa aí? Não esqueça, amém? Não, estou falando sério para você. Porque às vezes tem uma justiça que a pessoa quer que aconteça, que é uma vingança. Sim ou não? E às vezes ela está orando a Deus, ela está esperando que aquilo aconteça. Deus, o Senhor não vai fazer justiça, mas Ele está fazendo justiça. Só que o meu coração ferido está querendo o quê? Só que eu troquei a palavra, eu estou chamando de justiça. Porque eu acho que eu vou enganar Deus. Alguém engana Deus? Então preste atenção que eu estou falando sério com você. Às vezes a justiça que tu está esperando nunca vai acontecer. Porque na verdade a tua justiça era uma vingança. Porque tu queria ver o outro quebrar a cara, se dar mal, se arrebentar, se prejudicar e tal. E Deus disse, você não tem que desejar o mal do teu inimigo. Eu sei que não é fácil. E principalmente não é fácil quando o teu coração está ferido. É muito difícil quando o teu coração está ferido. Mas tem justiças que você quer que não são justiças, você está se enganando. São vinganças. E você quer usar Deus como instrumento de vingança. E Deus não vai te servir para vingar. Amém? Quem está entendendo? Então, pastor, o que eu vou ter que fazer? A melhor coisa que você pode. Toma um gole hoje. Perdoa. Esse é o remédio que vai curar você, vai curar suas emoções, vai libertar você do passado. Se chama o quê? Perdão. E tem que liberar o perdão dentro do coração. Tem que liberar o perdão dentro de você. Não pode continuar com isso. Amém? Pastor, e se essa pessoa um dia me procurar para pedir perdão? Aí você conversa com ela. É importante quando a pessoa te procura para pedir perdão, se acontecer, isso às vezes não acontece. Você tem que mostrar para a pessoa a extensão do ato dela. O que o ato dela causou em você? Aí você tem que ter uma conversa séria com ela, mas uma conversa cristã de verdade. Olha, eu fiquei chateado com isso, com aquilo que você fez e tal. Tem uma conversa com a pessoa. Então, perdão é decisão. Mesmo com dor, eu vou ter que perdoar essa pessoa. A dor não vai passar com o tempo. O tempo só trabalha ao teu favor depois que você fez a tua parte. E a tua parte é perdoar. O que perdoar não significa? Porque às vezes a pessoa diz, pastor, eu não vou perdoar. Presta atenção. Perdão não é absolver a pessoa. Ela não foi absolvida. Ela continua culpada. Perdão não significa que ela não errou com você. Ela continua errada. Não significa que ela não prestará contas para Deus. Para Deus ela vai prestar, mas Deus tem um jeito dele que não é o meu jeito. Você entendeu isso? Então, perdoar, eu não absolvi a pessoa. Perdoar, ela não é inocente. Ela continua culpada. Perdoar significa que ela vai prestar conta não mais para mim. Ela vai prestar conta agora para quem? Para Deus. Se ela se arrepender, Deus tem um jeito dele, diferente do nosso. Deus sabe o que ele faz. Pastor, não gostei. Irmão, se fosse você, eu gostava, porque senão você não vai para o céu. Amém? Porque ou é do jeito de Deus e não tem nada do teu. Quem entendeu?
Não é do nosso jeito, é do jeito de quem? Você entendeu isso? Então, se não gostar, você vai chegar na porta, Deus vai dizer, e aí, não gostou? Ou tu desce, ou tu entra na minha regra, amém? Não vai ter conversa. Quem quer ir para o céu, diga glória a Deus. Nós vamos ter que entrar na regra de quem? Ah, mas não é justo, irmão. Conversa com Deus, porque o mundo não é justo. Amém? Primeiro ponto, não foi justo ele salvar você porque você não merece salvação. Não foi justo ele me salvar porque eu também não mereço. Então já começamos por aí a injustiça. Nós deveríamos ir todo mundo para o inferno, porque a gente está sempre errando. Amém? Então, primeiro a gente tem que limpar o olhar, porque às vezes está magoado. O que perdoar significa? Perdoar significa que eu abri mão de ser o juiz dessa causa. Chega, eu não vou carregar esse peso. E enquanto você é juiz, você quer vingança. E muitas vezes você chama vingança de justiça. E na verdade é vingança. Só que você está chamando de justiça. Pastor, quando que Deus vai fazer justiça? Na verdade você está dizendo para mim, quando que Deus vai me vingar? Nunca. Deus não vai vingar você. Amém? E às vezes é o que a gente está pedindo para Deus. Pastor, mas eu estou orando, já passou não sei quanto tempo, por que não acontece nada? Porque Deus não vai vingar você, para te dar o gosto da vingança. Amém? A vingança não é nossa, a vingança é de quem? Então, quando eu perdoo, eu decidi abrir mão, eu não sou mais o juiz. Eu decidi entregar para Deus e viver. E hoje é o dia de você usar esse remédio. Qual é o remédio que Deus nos deu? Perdão. Você tem que estar hoje disposto a perdoar. Às vezes você vai perdoar e vai continuar doendo. Faz parte do processo do perdão. Está machucado. Com o tempo vai regenerando e daqui a pouco você não vai sentir mais nada. Mas fique firme na decisão. Você foi lá, quebrou o braço, o que te curou não foi a dor do braço. Não foi a dor que moveu você para o hospital, porque você pode sentir dor e ficar paralisado. Ah, eu vou ficar aqui até a dor passar. O que curou você foi a decisão de ir ao hospital, procurar um médico, traumatologista e engessar o seu braço. Mantenha firme a sua decisão. Não chegue em casa agora e, eu vou arrancar o gesso. 2 dias depois você tira o gesso. Você vai ter problema, sim ou não? Então eu perdoei. Eu vou ter que manter firme a minha decisão, mesmo que doa. O perdão é o remédio que vai tirar você do versículo 18 de Isaías, do passado, de tudo que te fizeram, que aconteceu, e vai colocar você no versículo 19. Deus tem coisas novas, Ele quer te tirar desse deserto. Vamos ficar de pé. Olá, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, aqui é o pastor Luiz Vargas. Estou te convidando para deixar o seu like, compartilhar com alguém, até mesmo para que o YouTube possa então estar mandando essa mensagem para outras pessoas, está nos ajudando no crescimento do canal. Então, se você puder, curte, ativa o sininho, começa a seguir o canal e envia essa mensagem, esse vídeo para alguém, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço.